Se a gente imaginar que na Grécia, se você vai num lugar que devia ter 140 ou 200 mil pessoas, que Atenas devia ter, se 60 mil, 70 mil iam ver um tipo de teatro fortíssimo e difícil, imagina, é a mesma coisa que o Maracanã, com 200 mil pessoas para um Rio de 1 milhão, quer dizer, o Maracanã dos anos 50. Então imagina a cidade inteira e olhar poesia. Então eu acho que já houve a poesia muito inserida dentro da sociedade, e acho que nos anos 70, sem querer, as pessoas brincaram ou mexeram, porque não tinha consciência, que é a utilização da visão poética quando não dá para explicar de outra forma. Eu me formei em economia porque, na época da ditadura, uma das vertentes de se pensar a política no Brasil, até hoje vem sendo assim, mas naquela época era muito importante isso, ou através das ciências sociais e políticas, para o pessoal mais, e história, para o pessoal mais de esquerda. Sou filho de um fazendeiro, então eu tenho uma contradição de classe, que na época me fez fazer política via economia, para pensar o Brasil. Quer dizer, eu nunca fiz economia para ser economista, e sim para pensar em política, que não era uma economia matematizada. Ainda o Celso Furtado tinha presença, Maria Conceição Tavares, na discussão da economia. Eu fui aluno do Baixa, fui aluno do Malan, fui colega do Gustavo Franco. No final do curso, a economia estava cada vez mais... o país estava democratizando, eu me formei em 80, 79 teve a anistia, então já começou a economia ficar uma coisa mais técnica, e aí eu fui fazer... comecei a trabalhar e conheci o Darcy em 79, comecei a conviver muito com o Darcy, e fui fazer mestrado em ciências políticas. Antes de ser economista, eu na época do colégio, eu estudava no Andrews e fiz teatro. Eu fiz teatro com Demetrios Nicolau, depois, nessa época, Maria Padilha, logo depois fez teatro. Eu fiz teatro rápido, porque ele era um pouquinho mais velho, com Falabella. Então eu estava já, essa divisão, porque minha mãe era jornalista, e foi presa, perseguida, então eu tinha uma divisão na cabeça muito grande. Então eu ficava entre arte e uma coisa mais pé no chão, ligado a ganhar dinheiro, esse tipo de situação. Então, no fundo, o que eu estava no meio, que seria uma coisa que daria um pouco nos dois lados, que era me pensar. E até 17 anos eu ia ser psicanalista. E nessa época ainda estava uma época da doidura, que foi 74. Eu fui para viajar para a Holanda e para a Inglaterra, pensando em morar lá, porque lá não precisava fazer medicina para ser psicanalista. Mas eu fui junto com meu pai, que foi muito brutal. Falou, depois de um mês e tanto, eu escolhendo lugar, já certo que ia morar lá. Na verdade, eu ia ser psicanalista para me pensar. Depois eu fui fazer economia para pensar o país. Quer dizer, a ideia era mais de usar o raciocínio. Tinha bomba do IRA, a Holanda estava muito doida. E ele falou, não, aqui a barra está muito pesada, você não pode ficar. E eu voltei e falei, não, então eu vou fazer dentro do sistema. Eu imaginei que eu conseguiria fazer isso. E fui fazer economia pensando que dentro do sistema eu poderia atuar.
essa diferença entre poeta e prosador é uma coisa mais recente. Antigamente todo mundo era poeta, quem fazia teatro, quem escrevia sobre a história do seu povo, eram os poetas. Quer dizer, é o sentido que eu me considero poeta, porque na verdade não fui eu que disse que eu era poeta, eu sempre tentei dizer que eu era escritor. Alguma coisa tem que as pessoas falavam, talvez porque eu trabalhasse no CEP, não, o Guilherme é poeta, é poeta. E eu fui me acostumando com a ideia, é claro que o olhar dos outros te influencia. Mas vamos dizer, hoje quando eu tenho vontade de fazer doutorado, eu tenho muita vontade de dar aula, então eu fico honrado com a palavra de ser poeta, mas eu na verdade, prefiro, me considero um educador. Eu acho que é o que eu sou. Agora, com a linguagem poética, eu acho que tem facilidades e dificuldades na linguagem poética. A linguagem poética te permite entrar na vida do outro de uma maneira mais tranquila, passar para o outro de uma maneira tranquila. Agora, tem uma malandragem que também é não ter a necessidade do rigor científico. Então, eu acho que eu sou poeta, vou continuar trabalhando com poesia pro resto da vida, mas eu quero também ter o rigor da ciência. O rigor não é da ciência exata, e sim o rigor da academia. Eu acho que o poeta que também não procura, dentro da tradição ocidental, pensar com um certo rigor acadêmico, ele fica um pouco fora, caras geniais, quer dizer, se ele não procurar ter cultura mais erudita, eu acho que ele tende a não desenvolver a sua poesia. O Rio é uma praça, quer dizer, a única cidade que tem essa característica de ser uma cidade das mais importantes do mundo, em que as pessoas se agregam na praia ou na praça. Então, quando eu comecei a ver e morar, porque eu morava aqui, esse Baixo Gávea, e eu vinha com essa sensibilidade política, de juntar. E eles estavam querendo falar alguma coisa, uma novidade. Todo mundo ama os ícones do Rock Brasil, ama os ícones da geração da Tropicália ou vários dos anos 50, mas tinha gente querendo falar num momento em que a tecnologia também está toda se transformando. Quer dizer, não há, apesar de todo mundo admirar os ícones, todo mundo quer ser artista também. Não há mais essa coisa de eu ter que ir ver e pagar uma entrada. Eu pago para ver o meu amigo, no outro dia ele vem me ver. Eu acho que essa característica é que foi captada no CEP, e isso, com barateamento de CD, vai ser cada vez mais possível, com internet, com tudo isso, eu acho que vai pipocar no sentido pop, então vai pipocar a arte. E eu acho que aqui estava lembrando da Elisa Lucinda, que está transformando a poesia numa fala legal e sendo vista. Eu tenho ideia também da Clara de Góes, a aplicação do texto da Clara de Góes em teatro, um texto poético e difícil. E eu acho isso que eu estou vendo e contente. Agora, é um passo... O Brasil é lento, quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer muita força, porque essa lentidão do Brasil é o que dá a sustentação do Brasil ter uma cultura tão forte. Então, eu acho que tem sempre espaço para a poesia, porque é um país que resiste, a língua resiste, apesar de uma globalização na parte de costumes também muito rápida. E que é interessante, o Brasil é antropofágico, ele absorve o que vem de fora, mas na língua nacional. Isso eu acho que, então, tem espaço para a poesia, está garantido. Bom, o CEP 20.000 faz 7 anos. De alguma forma, eu brinquei com a história de 7, aí é 7 mais 1, o livro que a gente lançou em comemoração, porque que eu me lembre, 7 é conta de mentiroso. Eu acho que o CEP 20.000 é um movimento legal, mas tem uma mentira nele, que é uma mentira que me interessa e que eu acho que tem muita cara do Rio. É que você faz, mas não faz. Quer dizer, o CEP 20.000, depois de 7 anos, ele não produziu
não produziu essência ainda. Quer dizer, eu acho que está começando, acho que esse livro é essência, o Carioca é essência, mas não produziu dramaturgia importante. Em música, como o Rio é muito forte, produziu muito em música. Mas eu fico frustrado, depois de 7 anos, não está começando essa poesia que o CEP deveria já ter feito há 7 anos, nesses 7 anos, que ainda não foi feito. Estou muito frustrado de não ver dramaturgia que o Brasil precisa, é muito fraco em teatro e não ser feito. Em artes plásticas, a garotada ainda está demorando e não tá, essa geração ainda não está mostrando a cara, apesar que em artes plásticas geralmente é mais tarde. Tudo bem, mas frustração eu tenho. Não tenho em relação à música, estou contente. Agora, essa verdade e essa mentira, quer dizer, nós vamos agora no dia, a gente fez no dia 17 de passado, a gente fez uns 7 anos, porque na verdade em agosto, quando comemorou os 7 anos, foi uma confusão, teve rock demais, não deu certo. Então nós fizemos no dia de música um de poesia. E quando a gente foi listar, eram mais de 600, 700 nomes de pessoas que a gente conhece, convive, está seguindo o trabalho a chamar, que a gente poderia chamar, seja em fotografia, em artes plásticas, em teatro. Agora, então tem uma verdade que ainda é a capacidade de junção. Então o CEP, ele é um centro mais de junção de pessoas que estão mostrando do que um centro ainda é experimentação. Mas falta, quer dizer, eu acho que ainda falta uma verdade, e claro que só vai existir isso também se houver mais consistência de ter empresas ajudando a fazer um livro. Quer dizer, agora nós estamos voltando a fazer a revista do CEP 20.000. Eu acho que, talvez por ser muito underground, em termos financeiros, e ser muito coração, ele tem a verdade e a mentira. A verdade é que essas 600 pessoas estão juntas e vão estar ainda muitos anos. Todo mundo vai ficar sabendo, porque foram muitos anos de convivência. Agora, acho que em termos de produção, de experimentação, com produção real, eu vou dizer que está aquém do que nesse momento o CEP está sendo exposto na mídia. Eu nasci em São Paulo e vivi lá até 2 anos. Meu pai era filho de um grego muito rico, muito poderoso, que chegou em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, com 11 anos, e foi um dos caras, os maiores comerciantes de café e algodão até os anos 50, então era um tipo na Gina Haas daquela época. Meu pai devia ter alguma coisa diferente, porque também ele era casado com o pai dele, com a família decadente tradicional de São Paulo, de café, e alguma coisa meu pai já devia ter diferente para, primeiro, não ser bom em negócio, que nem o pai dele, e depois de ter ficado noivo muitas vezes com pessoas também poderosas, mas ter achado graça na minha mãe, que era carioca. Eles se casaram em Paris, ela vem de uma família de políticos de Minas e de São Paulo, os 2 avós dela eram senadores. A irmã dela era casada com Sérgio Buarque de Holanda, ela viveu quando a mãe estava morando fora com o pai, porque depois de 39 eles ficaram muito tempo fora. Ela viveu com o tio Sérgio, que foi uma pessoa que influenciou muito a ela. O que fez o meu pai ver que ele dizia, ela é uma graça, quer dizer, ela não era super linda, ela era uma graça. Com 21 anos, casa com um cara brutão, fazendeiro. Esse casamento, é claro que não deu certo. 6 anos depois, ela vem para o Rio e meu pai sai do Brasil e ela disse que, por pena de rico, ela
rompe com a família ideologicamente que vinha da UDN, com o Globo, passa a ler A Última Hora e passa a ser PTB. Na época começou a namorar também o Paulo Francis, que foi uma influência legal nessa fase do Paulo Francis do começo dos anos 60, e ela começa a assinar, primeiro ela vira crítica de teatro e começa a assinar na Última Hora. De 4 a 7 anos eu vivia em casa vendo, então era vendo o Paulo Francis entrar, a Miúcha, que era quase da idade, é quase da idade, a minha mãe já morreu, então a Miúcha tem quase a idade, tinha quase a idade, era uma prima quase irmã, era casada com João Gilberto, então eu sentia a importância que ela dava, a importância que ela dava ao Rubem Braga, e eu senti ao Drummond, a referência, a distância com quem ela, quando falava com ele, eu tinha o sentimento do que era cultura no Brasil, do que estava formando. Essa coincidência de ter visto também o Chico em 66, jovem, lá em 65, com um gravadorzinho em São Paulo, na casa do tio Sérgio, mostrando as músicas, porque a referência importante era o João Gilberto, e como que as coisas vão nascendo com naturalidade. Eu tive a sorte de ter visto isso. Agora, meu pai voltou quando eu tinha 8 anos. Eu não vi meu pai de 2 a 8 anos. Quando ele voltou, já tinha havido o golpe. Minha mãe continuava escrevendo na Última Hora, mas já perseguida politicamente. E meu pai, que é um cara inteligente, mas com outra visão do mundo, vem dizendo, essa esquerda festiva, você tem que ver o Brasil, o Rio de Janeiro não presta. Porque, no fundo, eram todos um pouco snobs, um pouco... Assim, a minha avó, da família da minha mãe, falando, cuidado que ele é oriental, no sentido que ele era grego. E a família da minha mãe falando, cuidado que ela é carioca, que para um paulista é uma coisa muito, muito permissiva. Eu acho que eu vivi isso. Mas vendo os movimentos de cultura da cidade, minha mãe me levou para ver o Opinião em 65, me levava para ver o MAN, para ver essas exposições de arte. Então eu acompanhava com muita atenção o que estava acontecendo em arte. Mas com essa dúvida, o que é? Aí meu pai já vinha com o nacionalismo, o Brasil, aí me levava para o Amazonas. Não, o Rio de Janeiro não tem nada, a arte não vale nada, você tem que ver o Brasil, tem que ver esse país. O Brasil é o país que tem mais chance de ser um dos mais ricos do mundo. Eu andei o mundo inteiro e eu ficava também, porra. Aí ele era a favor do Castelo Branco, que ele achava o máximo. Aí veio 68, aí começaram a ser presos os amigos da minha mãe. Aí já não dava para ver o Brasil grande também. O sentimento de um garoto que vê a arte e vê a possibilidade do Brasil ser um país economicamente importante, eu tinha já formado, muito garoto. Então, eu acho que isso é que me fez gostar de arte, mas não ficar só na arte. Quer dizer, e ter visto minha mãe foi presa em 73, meu irmão também. Então, eu não podia nunca aderir aos conservadores. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha meu pai, tinha medo dele perder as propriedades dele, ele é fazendeiro. Então eu ficava nessa contradição, mas sempre não saindo do Rio, que eu acho que é o que me fez gostar tanto do CEP 20.000 e ter trabalhado com o Darcy, que eu acho que que mais, eu vou dizer agora, mais do que poeta, educador, hoje em dia eu sou carioca. Eu acho que é isso. A arte está dentro da cultura, tá? Isso é fundamental. A arte é uma necessidade de qualquer civilização. Quer dizer, não existe civilização se não existe arte. Porque a arte é um movimento do fazimento para a singularidade. Então, quando um índio, vamos dizer, você pega entre os índios, agora já citando, porque como eu não convivo com os índios, citando Darcy. Cada índio numa tribo sabe quem fez a flecha. Ele pega uma flecha, ele diz o seguinte, essa flecha é do fulano. Então, esse cesto é da fulana. Então, aí tem a arte. Um filme do Spielberg, mesmo A Lista de Schindler, que é uma coisa maravilhosa, tem arte ali dentro, mas tem cultura, e no sentido...
cultura de massa que ele está chamando. É, e quando a Madonna, por exemplo, que é maravilhosa, ela está se expondo de uma maneira, cantando, ela não está fazendo arte, ela está fazendo costumes, ela está fazendo cultura. Quer dizer, agora, a qualidade sonora que ela usa, ou o dançar que ela dança, é arte. Mas agora está tudo dentro da cultura, quer dizer, tem que separar o que é costume e o que é arte. Falar é um costume, o falar bem é a arte. Eu acho que é isso aí. Eu não acredito em Deus. Eu sou materialista, eu acredito no futuro do homem. O Boff, quando, mais uma volta e meia, eu vou estar citando o meu grande mestre, mas tudo bem. Quando o Darcy morreu, o Boff diz, apesar de Darcy não acreditar em Deus, o que ele acredita está próximo a quem acredita em Deus, acredita. Na verdade, eu trabalho mais com a ideia, quer dizer, Deus está presente em mim, sem eu acreditar nele, no sentido que o bem está, eu estou tentando harmonizar a minha estrutura com o bem. O bem na ideia também que o Leonardo Boff fala da Gaia como planeta vivo, da Terra como planeta vivo. Então, a minha ideia se aproximaria mais também quando dos deuses, do panteísmo, quer dizer, então, que esse Deus também estaria dividido em uma série de elementos, e tanto reais, como mar ou furacão, ou como elementos simbólicos, subjetivos da humanidade. Eu acredito piamente no futuro do homem e acredito na necessidade de desenvolver a espiritualidade. Você tentar, num mundo completamente caótico como o nosso, acreditar que as coisas são simples. Isso só acreditando. Agora, se o nome é Deus, se é a meditação yoga, ou se é o trabalho de alguns workaholics para o bem, aí eu acredito nas três coisas. Eu quero, espero e vou brigar para ser lembrado como um escritor. Mas um escritor que vai usar a poesia para descrever a cara e a alma do brasileiro. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com Darcy. Eu acho que ele conseguiu chegar e me deu base teórica para pensar com a poesia, utilizando a poesia, essa cara que faz você andar no meio, eu brinco, no quinto de uma parte do mundo e olhar para uma pessoa que tem um jeito que você não tem jeito de não dizer, esse cara é brasileiro. O que me fez eu andando por meio de Berlim, ou em Paris, ou em qualquer lugar, e olhar e falar, esse cara é brasileiro, e ele ser, eu quero entender isso, e passar, e ser lembrado como alguém que estudou isso. É muito fácil qualquer um fazer poesia. Fazer uma boa poesia é muito difícil, não fazer igual ao outro, transmitir com verdade. E então, como o que tem é que acostumar ao ouvido a discernir o que é bom ou o que é ruim. Porque senão aí talvez seja melhor manter a estrutura da poesia ligado à música, que é a MPB. O que não pode é perder a vocação brasileira de gostar da sua língua, essa língua doce e maravilhosa que é o português. E agora, eu espero que, além disso, como poeta, como quem trabalha com poesia, que eu sinto também é que está havendo esse espaço. Quer dizer, houve o espaço do racionalismo, houve o espaço do mítico, que é quando você não aguenta mais explicar o racionalismo, mas precisa de uma estrutura mítica, teológica, quer dizer, e agora há uma confiança de explicar através do inexplicável, da poesia, explicar através de amor, através de sensibilidade, que é uma linguagem muito de um para outro, que precisa os dois as pessoas precisam ter confiança para trocar a poesia.
E eu acho que isso é bonito, assim, nesse próximo século, que pode ser o século nos próximos 20 ou 30 anos, não é nem o século, pode ser o século da destruição do planeta, você começar a comunicar um com o outro através da poesia, da linguagem, da sensação, do sentimento, eu acho que aí o mundo vai caminhar muito mais fácil para uma sociedade harmônica. Eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Eu acho que eu sou quem eu fui e quem eu estou procurando ser. Eu acho que eu estou com 40 anos, mas não estou com a maturidade que eu deveria ter aos 40 anos, que eu gostaria de ter. Agora, o defeito e a qualidade das pessoas fazem as pessoas terem uma identidade. Eu estou começando a ficar satisfeito com a identidade que o tempo está fazendo em mim. Então é isso, essa metamorfose ambulante. Quando eu não consegui ser político, quando eu não consegui ser rico, eu realmente só consegui, e aí que é a frase eu ainda não consegui ser erudito o suficiente para dar uma aula numa boa faculdade, quer dizer, ter método, e aí o que o Hilke diz, você só pode ser poeta quando você não consegue ser outra coisa que não seja fazer poesia. Eu não sou feliz por ser exceção e não conseguir não ser artista. É claro que no final da vida eu vou estar agradecido de ter sido exceção, de não ter tido uma vida melhor, mais calma, mais harmônica, ter que ficar no sentido grego da tragédia, brigando com os deuses. Não acho isso bom. Agora, já que tem uma certa hora da tua vida que tu tem que acalmar e falar, bom, vamos rever a vida no sentido que isso vire positivo, que seja harmônico. Aí passa a ser produtivo e você passa a poder ser feliz sendo uma exceção.